Graça e paz do nosso Senhor Jesus para você que está nesse momento aí tirando um tempinho do seu precioso tempo, do seu afazer, para ouvir essa mensagem. É uma mensagem que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Nesse texto eu quero trazer para cada um de nós 4 tipos de fé que é necessário que tenhamos para que possamos agradar ao Senhor e o Senhor se agradar de nós. 4 tipos de fé necessários para um cristão andar e não causar frustração da parte de Deus em nossa direção. Eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta a você. Onde sua fé se sustenta? Onde? Até que consistência tem a sua fé? Esse texto fala do momento em que Jesus é preso e conduzido à casa do sumo sacerdote e que Pedro o segue, mas o segue a alguns passos atrás. É nesse texto que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aqui vemos um olhar de frustração de Jesus na direção de Pedro. Aquele olhar era como se estivesse dizendo: quanto tempo, Pedro, você esteve comigo, presenciando sinais e maravilhas, vivendo como meu discípulo, e agora diz que nem me conhece. É um olhar de frustração. Às vezes, como pastor, ministramos a palavra para as pessoas, ensinando sobre uma fé que tenha consistência em suas vidas. Mas temos frustrações por ver que o que ensinamos não produz efeito. O que ensinamos ficou, parece, sem resultado. Parece que foi inútil. Parece que o que se ensina não resiste na vida das pessoas. Vimos isso no dia a dia. Parece que o que ensinamos é como o orvalho da manhã, logo desaparece. É como a onda do mar, vem alta, com muita força, mas se desfaz. Vemos que basta uma crise conjugal, uma discussão no emprego ou talvez no condomínio, as pessoas parecem que têm um vulcão dentro de si. Suas palavras parecem soltar larvas de fogo. Basta uma doença, com um diagnóstico, talvez um prognóstico inesperado, e a palavra que foi ensinada vira fumaça. A palavra some, parece que perdeu o efeito. Mas eu quero, em primeiro lugar, nesse momento, de dizer que nós precisamos de uma fé que nos dê consistência. Uma fé perene, uma fé sólida, para que possamos enfrentar os embates da vida, diante das lutas, diante das tribulações, diante dos contratempos, diante de tantos problemas que enfrentamos no dia a dia. Precisamos de uma fé que tenha consistência, porque a fé para fazer milagres é muito fraca. Veja o que o próprio Jesus diz em Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas obras de poder? Agora veja o versículo 23. Então lhes declararei: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade.
nunca vos conheci. Olha, o verbo conhecer aqui quer dizer aprovar. Nunca vos aprovei, conforme está em Romanos 7,15. O Senhor jamais aprovou os que profetizam, expulsa demônios e faz muitas obras de poder em seu nome, mas não segundo a vontade do Pai Celestial. Tudo tem que ser conforme a vontade do Pai Celestial. O que nós precisamos é de uma fé que nos dê consistência, não essa fé de operar milagres. No texto de Lucas 22, no versículo 61, vemos o olhar de Jesus na direção de Pedro. É um olhar de frustração. Parece nos dizer que tudo que Pedro aprendeu durante 3 anos ficou sem resultado. O texto diz que Pedro chora amargamente. Esse olhar de Jesus parece revelar todos os nossos feitos. É um olhar que traz à tona toda a verdade dos nossos feitos, de tudo que professamos que somos. É como se o Senhor, com aquele olhar, dissesse: eu sei até onde há verdade, naquilo que você diz que faz e naquilo que realmente é. Que o olhar de Jesus em nossa direção seja um olhar não seja um olhar de frustração, que não seja um olhar que nos faça chorar, mas que seja um olhar de contemplação. Mesmo que você passe por lutas, incompreensões por parte de alguém, de alguns que te rodeia, mas que sempre o sim é sim e o não é não. Agora eu quero falar sobre, em segundo lugar, precisamos de uma fé que não nos acovarde. Mesmo capítulo 22, no versículo 54, o texto diz que a fé de Pedro não suportou. Não suportou. Veja o que diz a palavra. E prendendo-o, isto é, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro? Mas Pedro seguia de longe. Agora Pedro segue de longe. Pedro agora segue alguns passos atrás. Vimos pouco antes que no Getsêmani Pedro era valente quando estava em grupo. Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado, mas porque estava em grupo. Pedro na casa do sumo sacerdote era hesitante, um Pedro sem firmeza. Muitas vezes a nossa fé é religiosamente ousada. Eu não sei se você concorda comigo. Dentro da igreja é aquela coragem evangélica, mas é lá fora, na arena da vida, no contratempo da vida, é que devemos demonstrar uma fé viva. Porque em grupo somos corajosos, pisamos na cabeça do diabo, em grupos atiramos pedra no gigante Golias. Dentro da igreja, em grupo, determinamos o fechamento até de um canal de televisão, porque talvez o canal transmite certos programas indevidos para um cristão. Então, em grupos, nós determinamos o fechamento daquele canal. Não é verdade? Mas no outro dia, ou no mesmo dia, estamos diante da televisão, sintonizados no mesmo canal e assistindo a mesma programação. Olha, na verdade, antes eu era de acordo que devíamos converter o mundo e trazer para dentro da igreja. Mas hoje penso que devemos converter a igreja e levá-la para dentro do mundo. Eu não sei se você concorda comigo. Eu espero que
que você entenda o meu raciocínio. Precisamos ser crentes não somente dentro da igreja, do templo, mas ser crentes em todo lugar. Ser crentes em todas as circunstâncias. Em terceiro lugar, precisamos de uma fé que não se conforma, não se acomoda. No mesmo texto de Lucas 22, agora no versículo 55, a palavra nos diz que Pedro assenta à beira do fogo. Pedro assenta à beira do fogo. No mesmo fogo que beneficiava os inimigos do Senhor Jesus, estava ali Pedro. Muitas vezes nos envolvemos com as mesmas coisas que o mundo está envolvido. Às vezes nos acomodamos com o curso desse mundo e nos acovardamos. Somos envolvidos nas coisas que começam como pequenas. Como cristão, nunca envolvemos de primeira mão com as coisas piores, as coisas grandes. Nós corremos o risco de acomodarmos com as pequenas coisas, dia a dia, poderemos acabar nos envolvendo com as piores coisas desse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Quero chamar sua atenção para essa ilustração. Uma ilustração que talvez seja importante, que dá um esclarecimento. Se você quer matar um sapo cozido, nunca jogue ele direto na água quente. Com certeza, se você fazer isso, ele vai pular fora. Mas coloque-o em uma panela com água fria e ligue o fogo. Ele vai estar acomodado e não perceberá que a água vai esquentando e logo estará morto cozido. Espero que você esteja me entendendo. Olha, veja bem o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem assenta na roda dos pecadores, os zombadores. Para concluir essa mensagem, em quarto lugar e último, precisamos de uma fé que não retrocede. Pedro diz: não o conheço. Pedro retrocedeu, se acovardou, a ponto de negar o próprio Senhor. Eu quero te encorajar a obter uma fé que tenha consistência, uma fé que não se acovarda, uma fé que não se acomoda, uma fé que não retrocede. Vamos chegar lá. Não importa se chegamos inteiros. O que importa é que chegamos e chegamos. Em Hebreus 10, 31 nos diz a palavra de Deus: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que possamos caminhar sem ter que chorar diante do olhar, o olhar penetrante de Jesus, o nosso Senhor, em nossa direção. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.